Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de maio de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Os fariseus e os escribas murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Como é que bebeis e comeis com publicanos e pecadores? Lucas 5:30. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Emmanuel na obra Religião dos Espíritos. Meta do dia: ajude renunciando. Ante o próprio bem, procure o bem do próximo. Sugestão para sua prece diária: prece em favor dos desesperados e cansados do caminho. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão cansados, que estão sofrendo, que estão desistindo da vida. Que o seu amor possa envolvê-los, trazendo-os para a vida, trazendo-os para a mudança íntima. Que consigam, Jesus, buscar no teu evangelho a assistência que tanto precisam. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita. Vem participar com a gente, programe-se. Tire um tempinho de 30 a 40 minutos para você participar do culto do Evangelho. Começa às 6 da tarde. Amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Então, se você quer fazer o tratamento, é o dia próprio para isso. Então, se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você já tentou o suicídio, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, se você anda nervoso, irritado, brigas constantes, tanto em casa, com a esposa, com o esposo, com as crianças, no ambiente do trabalho, no trânsito, você já pensou em fazer o tratamento? Se você anda tendo pesadelos, ansioso, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, da gula, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Sabe aquela doença, aquelas enfermidades que você procura médico e ninguém encontra nada que você tem? Pode ser tido como doenças fantasmas, como diz o André Luiz. Pode ser. Então, você já pensou em fazer o tratamento? Olha que é a oportunidade. Ou se você vai atrás de emprego, não consegue, busca fazer algo aqui, algo colar e nada dá certo, parece que seus caminhos estão fechados. Então venha fazer o tratamento espiritual toda segunda-feira, às 8 horas da noite, em nossa casa espírita, que está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 71 10.
Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. Diversos espíritos ditaram suas mensagens e o livro foi elaborado na ordem alfabética dos nomes dos espíritos. E hoje nós vamos ver a mensagem do espírito Dias da Cruz. E o tema da mensagem: ao encontro da paz. Então vamos lá. Não te escravizes às farpas magnéticas do nervosismo. Comum ouvir-se a declaração: quando leio o Evangelho, não consigo concentrar-me na leitura. No entanto, Cristo é o leme nas tempestades emocionais, o ponto de segurança em toda crise da alma. Para espíritos enfermos, não vale tão só a necessária assistência ao corpo. Indubitavelmente, a terapêutica tem lugar certo na indicação exata. Respeita, pois, os notáveis avanços da medicina moderna em todas as nuances de suas conquistas científicas. Contudo, valoriza a farmácia espiritual que te enriquece as mãos. Não dispenses o auxílio medicamentoso no momento devido, mas não permitas que xaropes e comprimidos te subjuguem a existência. Antes prevenir que remediar. Não cultives sintomas de perturbação ou doenças. Deixa que a oração te regenere todas as forças. Recorre ao passe curativo que a serena e restaura. Sedativos aliviam, mas não reajustam. A prece, em razão disso, será sempre calmante e eficaz. Diversões auxiliam, mas não curam. Entretanto, a reunião de estudos espíritas é valiosa psicoterapia aplicada em conjunto. O copo d'água fluida, repetindo a frase, o copo d'água fluida, gratuito e simples é mais prático de ser usado que a injeção intravenosa. O culto do evangelho no lar substitui muitas vezes, com vantagem, a mais laboriosa sessão de psicanálise. Perdão e esquecimento de todo mal avantajam-se indiscutivelmente ao relaxe por barbitúricos. Intimação à própria vontade para entregar-se ao bem, em muitos casos, supera o choque insulínico quanto ao efeito benéfico. Serviço desinteressado aos semelhantes é a melhor terapia ocupacional. Disciplina no prato, frequentemente, ainda é a receita ideal para perder peso. Estudo edificante costuma remover a necessidade das internações de repouso. Em muitas ocasiões, trabalho maciço é pronto-socorro à extinção da insônia. No labirinto de temores difusos, evita o bloqueio dos próprios pensamentos. Abre o coração à fraternidade. Comunica-te com alguém e ora convictamente. A fé raciocinada é o primeiro recurso
no rumo de toda restauração, mas quase sempre é procurada em último lugar. Ainda assim, controlar a mente, sustentando-se em atitude rígida, não basta por si só. Carecemos de pensar no bem, fazendo o bem para manter a própria harmonia. É interessante lembrar que Jesus nunca esteve enfermo. Isso nos induz a verificar que ninguém jamais adoece por raciocinar, sentir e agir com o Evangelho em espírito e verdade. Meus amigos, que mensagem! O Dias da Cruz foi profundo aqui na mensagem, dando uns tapas aí na nossa cara para a gente acordar, né? Para a gente repensar a nossa caminhada. E às vezes nós vamos buscando a paz, buscando os ajustamentos, os remédios da nossa vida de maneira errada. Nós vamos nos escravizando com os nossos desejos, com os nossos sentimentos equivocados, com os pensamentos inadequados. Então a gente vai só adoecendo. Ele não quer dizer aqui que nós devemos parar com as medicações que nós estamos tomando. Não quer dizer aqui que nós não temos que procurar mais um médico. Ele quer dizer que nós temos que tomar atitudes de mudança íntima. Porque às vezes nós buscamos o, o nosso ajustamento nos remédios da vida, né? Achando que só com os remédios é que nós vamos resolver. Mas a gente não muda aqui. A gente não transforma aqui. E aí não tem remédio que vai curar. Nós vamos viver quase que dopados aí por medicações, porque a gente não aprendeu a dizer não e porque a gente está cheio de remorso e a gente não conseguiu pedir perdão. Então, esses detalhes machucam muito a gente. E não é só a medicação que vai trazer isso. Mas também é interessante nós não termos o Evangelho do Cristo como algo que nós vamos virar um fanático do Evangelho do Cristo, que isso também é errado. Mas que ao estudar o Evangelho do Cristo, nós vamos nos modificar, nos transformando. Então, essa terapêutica do Evangelho, a terapêutica da prece, a terapêutica da caridade, vai auxiliar. E também o ajustamento da vontade. Pega uma enxada e vai carpir um quintal para você ver se você, quando der 6 horas da tarde, você não vai estar dormindo, que às vezes está cheio de insônia. Às vezes nós precisamos ajustar o nosso corpo físico num trabalho mais bruto ali, mais cansativo, para nos ajustar, porque nós perdemos tempo. Vamos analisar quantas horas nós ficamos nas redes sociais durante o dia. Quanto tempo o celular fica do meu lado? Até para dormir, nós estamos dormindo com o celular do nosso lado. Então, nós já estamos deixando com que as coisas do nosso lado, do nosso convívio, façam parte constante da vida. É como se fosse algo essencial. Eu não posso ficar sem o celular. Vai que alguém liga. No outro dia já teve gente ligando. Ah, mas vai que é hoje. Meus amigos, nós temos que aprender. E aqui eu achei interessante que o Dias fala também da questão da gula, né? Às vezes a gente engorda, 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 mas a gente não consegue controlar o prato, né? Parece que o prato manda na gente.
Então a gente não disciplina o prato. Quer comer, tem comida, quer comer. Parece que vai acabar o mundo. E aí a gente tem que comer tudo que tem, o que a gente conseguiu comprar para o mês inteiro. Aí a gente come em uma semana. Então a gente não consegue ter essa disciplina também. Precisamos desenvolver essas questões da disciplina. Nós somos indisciplinados. Se nós formos analisar todos os nossos problemas, as nossas doenças, as insônias da vida, tudo que acontece conosco, as depressões estão relacionadas, quando a gente for avaliar, com a indisciplina, com os remorsos, a falta de perdão e o controle da vontade. Aí a gente descamba mesmo, fica doente. Entramos num labirinto de medos, de tantas questões íntimas, e a gente não abre o coração para a fraternidade. Bondoso Jesus, nós queremos neste instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão deprimidos, que estão tristes, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que já tentaram o suicídio. E queremos pedir também à Mãe Santíssima que encaminhe os seus lanceiros, seus legionários, para acolher todos aqueles irmãos suicidas que se encontram na psicosfera da Terra, que se encontram na psicosfera das suas casas, adoecendo seus familiares, muitas vezes, por nem compreenderem ainda essas questões. Olhe, Jesus, por todos os nossos amigos conhecidos que tivemos, que no momento da dor tiraram a sua própria vida. E olhe também, Jesus, por todos os outros que não conhecemos, mas que no momento da dificuldade, no momento da dor, acharam melhor tirar a própria vida. Fortalece, Jesus, em nós a vontade, ajude-nos a sermos disciplinados, ajude-nos, Jesus, a sermos fraternos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa semana a todos.